Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Só para eu ter certeza, aqui, se vocês estão conseguindo me escutar. Está um pouco baixo. Baixo? Está baixo, mas está dando para ouvir. Ah. Vou tentar aumentar aqui o volume. Pessoal, eu estou dando início à gravação do nosso encontro, né? Primeiramente, boa noite, professor André Marinho. Professor André Marinho já está aqui? Já? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma trilha de aprendizado e de muito conhecimento, né? Um projeto idealizado, né, pelo Núcleo de Prática Jurídica, né, para todos vocês, alunos e alunas. Eu sou a Maria de Fátima, sou advogada orientadora do Núcleo de Prática Jurídica de Alcântara, né? O professor Marcelo Garcia, que é o nosso coordenador, ele teve um compromisso, não pôde estar aqui presente com vocês, e ele me deu essa honra de fazer a abertura desse encontro, né? E agradeço imensamente essa oportunidade, né? Principalmente de poder estar participando dessa trilha, escutando essa brilhante trilha do nosso professor André Marinho, com um tema muito importante. Vocês aí que estão estudando a área do direito vão entender o quanto é importante a área do direito administrativo. O recurso administrativo é importantíssimo, é uma área que tem uma boa remuneração aí para nós advogados, então é uma área que vale a pena investir em conhecimento e aproveitar aí, né, a palestra do nosso professor André Luiz, que ele vai com certeza enriquecer bastante aí com esse tema, com vocês, comigo, né, para todos nós aqui. Professor André Marinho, muito obrigada. E eu vou passar agora para o senhor a palavra. Fique à vontade, eu estarei aqui. Precisando de qualquer coisa, é só ir me chamar, tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, te dou a palavra, professor. Boa noite a todos, boa noite, doutora Maria de Fátima, espero que todos estejam bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, mesmo porque muitos dos alunos aqui são já meus conhecidos, em especial de Caxias. Aos outros que eu não conheço pessoalmente, muito boa noite, muito prazer. E nós vamos falar aqui dessa situação que diz respeito ao Ângelo aí. Vamos falar aqui nesse sentido de recurso administrativo. É claro que o nosso tempo é curto, mas eu vou falar de um aspecto bem interessante. O que acontece? O recurso administrativo, tchau, tudo bom. O recurso administrativo é algo que muitas vezes no exercício da advocacia ele é passado ou se passa desapercebido. E foi como a doutora Maria de Fátima colocou, de fato, no âmbito da advocacia, é algo que tem dado um retorno bastante satisfatório aos advogados. Um dos pontos que eu sempre gosto de ressaltar é de que a amplitude do recurso administrativo é realmente algo magnífico. Então, vejam, você tem recursos administrativos no âmbito dos processos administrativos disciplinares contra servidores, você tem recurso administrativo de multa de trânsito, não deixa de ser, você tem recurso administrativo na seara tributária, você tem recurso administrativo relativo às multas ambientais. Então, a seara acerca da incidência das hipóteses de recurso administrativo, elas são imensas. Você vai ter aqui vários casos. Então, no modelo que eu hoje me propus a trabalhar, um caso concreto que eu vou compartilhar com vocês, efetivamente eu vou falar de licitação, que também os recursos administrativos estão presentes. E aqui eu quero destacar um ponto que é fundamental. Não raro tem sido, e cada vez mais isso tem ganhado força no âmbito dos tribunais, é preciso lembrar que quando você efetivamente
detém um recurso administrativo, esse recurso administrativo ele já seja dotado de efeito suspensivo, você não tem o porquê de provocar o Poder Judiciário. Então você não é questão de esgotar, não é questão de você ferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não se trata disso. A gente deve lembrar muito bem que, no âmbito do processo civil, eu tenho justamente um interesse necessidade e interesse adequação. Então, eu tenho que demonstrar a necessidade de um provimento jurisdicional. Se, de alguma forma, eu tenho um mecanismo administrativo que vai impedir aquele ato que pode ser lesivo ao meu interesse, eu tenho um ato administrativo, eu tenho uma decisão, um recurso administrativo para impedir que ele produza efeitos, por que eu vou provocar o judiciário? Cadê o interesse, necessidade? E cada vez mais o Supremo Tribunal Federal tem agido dessa forma. Há um julgado muito importante do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral, que se refere ao INSS. Era muito comum as pessoas ingressarem direto com a ação judicial sem antes realizar requerimento administrativo perante o INSS para obter um benefício. E aí isso se consolidou num primeiro momento e durante muitos anos inafastabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição. E posteriormente essa situação ela foi modificada justamente para permitir, né, a extinção desses processos ao fundamento correto de que há ausência de interesse. Né? Eu não preciso esgotar o mecanismo administrativo, mas eu tenho que primeiro dar oportunidade dele se manifestar sobre o tema. Então, o processo administrativo ele ganha uma importância muito grande, em especial, portanto, da tendência moderna que no Brasil nós temos de tentar diminuir essa alta demanda de litigiosidade que a gente tem no âmbito do judiciário. Razão pela qual a gente efetivamente hoje está trabalhando nesse sentido. Então, gente, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. E sem maiores delongas, vamos trazer aqui o caso concreto que eu vou partilhar com vocês. Tá? Lembre-se que vocês vão ter que fazer uma atividade em cima desse caso concreto. Tá? O professor Marcelo me mandou mensagem, Marcelo Garcia falou assim, olha, dá um caso bem difícil para eles, para dificultar muito mesmo, porque a gente quer aqui, de alguma forma, dar um zero aqui para eles, entendeu? Essa foi a determinação. Você não tem esse coração ruim, nunca teve, não vai ser agora. Só eu que tenho, né, Ângelo? Então, gente, eu estou colocando aqui o caso concreto para vocês, tá? Tá aí, olha só, o caso concreto fui eu que desenvolvi, ele já está baseado, portanto, na nova lei de licitação. Vocês são sabedores de que as duas leis, numa loucura que o legislador fez, elas estão sendo aplicadas, embora elas não possam ser aplicadas em conjunto, mas é possível a aplicação das leis ainda, as duas, tanto a Lei 866 e a 1433 de 2021. E isso efetivamente tem trazido uma grande dificuldade, em especial para aqueles que estudam para concurso público. O pessoal de concurso público quer matar com relação a essa situação. Então, o que nós temos nesse caso concreto? Olha só o que ele diz aqui. O município X, necessitando adquirir insumos relativamente a material de escritório para todas as secretarias, resolve realizar procedimento de licitação, deixa eu corrigir isso aqui, processo de licitação, sob a modalidade pregão. Diante do preenchimento de todos os requisitos, o pregão foi realizado no dia e hora marcados, sagrando-se como vencedora a empresa Papelaria Baratinha Limitada. Na fase de habilitação, a empresa Papelaria Baratinha Limitada apresentou os documentos referentes à sua habilitação jurídica tempestivamente. Após o julgamento das propostas, essa vírgula ficou errada, após o julgamento das propostas,
Foi constatado que as certidões negativas haviam vencido em 15 de fevereiro de 2022, sendo que as propostas haviam sido apresentadas em 31 de janeiro de 2022. Diante de tal fato, o pregoeiro desclassificou a vencedora do certame em 15 de março de 2022, ontem, por não atender os requisitos de habilitação jurídica. Assim, o representante da empresa lhe procura na condição de advogado. Redija a medida aplicável à hipótese. Um ponto muito importante que eu vou dizer, eu me preparando para essa trilha, eu fiz questão de observar as últimas provas práticas da OAB, e eu peguei pelo menos os 15 últimos concursos. Nenhum caiu recurso administrativo como peça. Então, está uma boa oportunidade, está maduro, portanto, para cair esse recurso administrativo aqui. E veja, uma boa questão seria, por exemplo, uma questão bem interessante de OAB, porque ela tem uma pegadinha, que eu já falei para vocês, né? O mais desavisado vai dizer assim, nossa, isso daqui ele está violando direito líquido e certo. De fato, o pregoeiro está violando direito líquido e certo. Aí você, eu vou impetrar mandado de segurança. Lei 12.016 de 2009. Mas o que acontece? O mandado de segurança, ele é incabível nessa situação. Por quê? Porque o mandado de segurança aqui nessa situação, ele é incabível nos termos do artigo 5º. Se eu tenho processo administrativo e esse processo administrativo ele é suficiente para suspender o ato, e é o caso, eu vou suspender o processo de licitação, eu não preciso, portanto, de impetrar o mandado de segurança. Eu vou utilizar o processo administrativo. Então, esse é o ponto nodal aqui para a gente responder. A gente já tinha até falado desse aspecto. Então, vamos lá. Aqui, a forma. Como é que é a forma? A forma é de petição, né? A gente vai utilizar aquela forma de petição. O ponto fundamental é que você vai dividir em 3 fases muito claras a sua petição inicial, né? Então, você vai ter, claro, a qualificação, você tem que se qualificar, é inegável, o recorrente tem que estar qualificado, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido e o pedido, portanto, de reforma da decisão administrativa. Então, no mesmo sentido que você utiliza para a petição inicial, você vai ter essa característica aqui de forma muito clara, tá? Então, você vai ter a qualificação, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido e, finalmente, o pedido de reforma dessa decisão. E foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então, olha só. Vejam, aqui, ainda mais para os alunos que eu brigo com muitos alunos, a gente não tem que utilizar excelentíssimo senhor doutor na petição inicial. O artigo 319 fala que é ao juízo, mas aqui a gente está no âmbito administrativo, então a gente vai dirigir, portanto, à pessoa, né? Ou melhor, ao agente. Então, ilustríssimo senhor pregoeiro do município X, pregoeiro responsável pela licitação, tem que fazer referência justamente à licitação, modalidade pregão, né, para corrigir aqui, e aí eu vou ter que, portanto, fazer essa solicitação. E aí eu faço a qualificação, né? Então tem que colocar de forma mais ampla o nome. No meu exemplo que a gente utilizou é a papelaria baratinha, né? Vou ter que qualificar ela, pessoa jurídica de direito privado, né? Tem que colocar a inscrição do CNPJ, já que se trata de pessoa jurídica, né? Tem que colocar endereço, tem que colocar todos os elementos aqui de individualização, né? Eu não posso deixar, né? E aqui, como eu não dei no problema esses dados de qualificação, eu estou utilizando, portanto, o asterisco, beleza? Bem, aí faça também por intermédio do seu representante legal, interpor recurso administrativo. Aqui, gente, o representante legal, a gente pode entender que ele seja
o advogado constituído para atuar nesse processo administrativo, ou seja o próprio representante, né? Não há no âmbito do processo administrativo a exigência da capacidade postulatória. A gente precisa lembrar disso. Inclusive, isso já foi objeto de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já falou, olha, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em capacidade postulatória, ou seja, que apenas advogados pudessem diligenciar. Então, o representante legal aqui, ele pode ser entendido tanto como o representante da empresa, que não seja advogado, ou até mesmo o advogado. É claro que, se for advogado, ele vai ter que juntar uma procuração, né, outorgando poderes para ele atuar nesse processo administrativo. E aí ele vai interpor esse recurso administrativo, e esse recurso, nesse nosso caso, porque se trata de inabilitação, ele tem uma previsão específica na Lei 14.133 de 2021. Deixa eu pegar aqui a lei. Acabou que eu esqueci de abrir ela aqui e peço desculpas para vocês. E deixa eu pegar aqui a lei. Todos estão enxergando a lei, todos estão enxergando a petição. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Estamos sim, André. Perfeito. Grande Flávio. Tá bom, querido? Então, olha só o que diz aqui o artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recurso. E aqui, no caso específico, do ato de habilitação ou inabilitação de licitante, que foi a situação que nós estamos vivendo aqui. Ela foi inabilitada. Então, eu estou fundamentando no artigo 165.1c da Lei 14.133. Aqui eu chamo a atenção, gente. Para cada uma das espécies de recurso administrativo, eu preciso utilizar a norma específica. Se eu estou de licitação, eu vou usar a lei de licitação. É ela que vai nortear. Se eu estou no âmbito de processo administrativo contra servidor público da União, eu tenho que utilizar a Lei 8.112. Como aqui no estado do Rio de Janeiro, eu estou, portanto, diante de servidor do poder do estado do Rio de Janeiro, eu tenho que usar o Decreto-Lei 220 de 1975, né? Decreto-Lei 220 de 1975, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do estado do Rio de Janeiro. Então, percebam, e se eu tiver um servidor em Caxias que está respondendo a um PAD? Você tem que pegar a lei, o Estatuto dos Servidores de Caxias e ver como é o processamento. Então, veja, a depender do recurso administrativo, eu vou ter que utilizar uma lei específica. André, eu não posso utilizar a Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo? Não. A Lei 9784 de 99 é norma geral, é aplicável a todos os processos administrativos de forma geral, mas às vezes a situação é específica. Se eu estiver dentro de processo tributário, eu tenho uma regra específica de processo tributário. A legislação do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, o RI, a lei do imposto de renda, a lei do IPI, cada uma dessas leis disciplina, portanto, recursos administrativos próprios na seara desses referidos tributos. Beleza, gente? Fiquem muito atentos com isso. No nosso caso, portanto, processo administrativo dentro de licitação. Então, estou fazendo aqui dessa situação. Beleza? Então, ele foi inabilitado, eu vou, portanto, dirigir, olha, em face da decisão que inabilitou, em face da decisão que inabilitou a recorrente, desculpa, é que eu vou corrigindo aqui, por não atendimento de qualificação jurídica pelas razões de fato e de direito expostas a seguir. Gente, alguma dúvida nessa parte inicial? Por favor, vocês sabem que eu gosto da participação. Pode perguntar que eu estou à disposição. André, da minha parte está perfeito.
Beleza. Eu estou com uma dúvida em relação à atividade. No final, nós vamos ter que entregar um recurso, é isso? Aí, a advogada, a doutora Maria de Fátima, ela vai orientar vocês, né? Realmente, deixa eu ver aqui o que o meu amigo Marcelo Garcia colocou aqui. Professora, é que até onde eu sei, a gente teria que fazer um relatório sobre o que foi falado na palestra. Não, aí a atividade eu não sei, porque quem me colocou foi o professor Marcelo Garcia. Deixa eu ver o que o Marcelo Garcia falou. Olha só, para vocês verem como é que ele vai torturar vocês. Eu tenho que fazer. Aqui, esse caso vai virar uma tarefa para os estagiários fazerem o mesmo recurso que você fez na aula. Entendeu? Então tá aqui o recurso, vocês vão ter que fazer esse mesmo recurso, tá? Mas é por isso que eu não vou disponibilizar o recurso para vocês. Eu estou mostrando aqui para vocês. Tá legal? Obrigado, professor. Bem, eu coloquei aqui nesse recurso, eu fiz questão de destacar a tempestividade. Então eu falei, olha, esse meu recurso, ele é tempestivo. Por que ele é tempestivo? Porque assim diz o artigo 165, inciso 1. Né? Veja, dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recurso no prazo de 3 dias úteis. Então, se eu estou falando no prazo de 3 dias úteis, a decisão foi proferida ontem, dia 15 de março, e eu já estou interpondo o recurso hoje, é óbvio, é de obviedade ululante, como diria Nelson Rodrigues, que o recurso ele é manifestamente tempestivo. É um dos requisitos para se conhecer efetivamente desse recurso. É importante a gente destacar esse aspecto, é bem interessante essa situação. Então, não se esqueçam, eu particularmente gosto de fazer essa ressalva. Como esse meu recurso, ele não tem grandes dificuldades, vocês vão ver por quê, porque é uma situação bem simples, já baseada na nova lei, para vocês entenderem, dos fatos e dos fundamentos. Então, aqui, quem já foi meu aluno em prática sabe que eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto. Primeiro eu gosto de falar dos fatos e depois dos fundamentos. Mas no âmbito de recursos administrativos, eu acho que isso fica mais evidente. É importante você trabalhar em conjunto, tanto as razões fáticas quanto aquilo que é necessário para você modificar a decisão da autoridade. Então, o que eu estou falando aqui? Consoante se observa do procedimento de licitação, a recorrente participou do certame para firmar contrato para fornecimento de material de escritório para todas as secretarias do município X. Após regular participação, a empresa sagrou-se vencedora, considerando que apresentou a melhor proposta, seguindo-se o processo para a habilitação da vencedora. Foi surpreendida com a sua inabilitação ao fundamento de que as certidões negativas estavam vencidas. No entanto, a decisão, vejam que aqui é o fato. Agora eu já vou começar a falar das razões que são suficientes para modificar a conclusão da decisão administrativa. No entanto, a decisão não pode prevalecer, uma vez que as certidões negativas se venceram após a apresentação das propostas, o que ocorreu em 31 de janeiro de 2022, ou seja, dentro do prazo de validade daquelas. Conforme se verifica, as certidões perderam sua validade em 15 de fevereiro de 2022, após a apresentação da proposta, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 64, inciso 2 da Lei 14.133. Vamos lá ao artigo 64 da Lei 14. Vamos lá. Ó. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para, inciso 2, a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data do recebimento das propostas. Então, é importante a gente sempre destacar isso, que às vezes as pessoas se esquecem dessa
dessa situação. Aqui, o que ele tinha que fazer? Ao tomar conhecimento que a licitação não estava sendo feita de forma... Ao tomar conhecimento de que o documento estava vencido, mas que ele foi apresentado antes no momento da proposta, ele estava na validade, nessa situação, eu tenho que fazer a diligência, nos termos do artigo 64. A decisão da autoridade administrativa é flagrantemente contrária ao que estabelece a lei. E é importante a gente sempre destacar que hoje, como regra, a Lei 14.133, ela inverteu o procedimento de forma muito inteligente, que já deveria ter sido feita há muitos anos. Então, primeiro eu faço a escolha das propostas para depois fazer a habilitação jurídica, depois analisar se ela preenche os requisitos, portanto, estabelecidos na lei, né? Quanto à habilitação jurídica, quanto à habilitação técnica, tudo isso que deve ser levado em consideração. Então, percebam vocês que aqui eu tenho essa característica. Então, vejam, eu estou concluindo aqui, significa dizer que o pregoeiro deveria permitir a apresentação de documentos atualizados, considerando a possibilidade de diligência. E aí eu encerro. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, para que seja concedido prazo para apresentação de novas certidões negativas, né? Pois bem, meus caros, se vocês fossem o pregoeiro, vocês dariam provimento a esse recurso administrativo? Sim, está claro, né? Lá no artigo da nova lei. Exatamente. Eu peguei esse aspecto, Lucas, porque às vezes, lamentavelmente, isso acontece. Lamentavelmente, as pessoas vão fazer as coisas com base no costume. E o costume, baseado na lei anterior, embora nós tivéssemos decisões dos tribunais de contas, decisões dizendo que era possível essa correção desse tipo de vício, e tinha, inclusive, a